Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, el día de hoy es 24 de marzo, cerrando ya la última semana y entramos en la recta final de las elecciones. Pero hoy no vamos a hablar específicamente de las elecciones, vamos a hablar de la política, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar de la religión, vamos a hablar del cristianismo. Vamos a hablar con Carlos Alberto Livanio Cristo. A lo mejor el nombre y los apellidos dicho de esa forma no les dice mucho, pero es conocido como Frei Beto. Conocido como Frei Beto, teólogo brasileño, teólogo de la liberación, uno de los máximos exponentes de esta, sacerdote de la Orden de los Dominicos, escritor de ideas progresistas por siempre y apoyados desde hace mucho tiempo a movimientos de liberación en América Latina, y durante 4 años estuvo privado de la libertad. Frei Beto, muy buenos días. Buenos días a toda la gente que nos escucha, nos asiste. Bueno, quiero comenzar con una curiosidad que creo que es normal. ¿El apellido Cristo tiene alguna, es apellido realmente o se lo adopta por su vocación? No, es un apellido de familia que viene de muchas generaciones. Yo tenía un triabuelo, esta es la leyenda que tiene en la familia, que tenía a su mujer muy enferma, hizo una promesa, él vivía en una hacienda, y que si la mujer se cura, él iba a dividir, hacer una reforma agraria entre la gente, sus trabajadores rurales. Y la mujer se curó y él cumplió la promesa, entonces la gente le llamaba Coronel Cristo, porque en aquel tiempo todo hacendero era llamado por sus empleados de coronel, era un título así normal para los civiles incluso en la colonia. Entonces ahí quedó la familia Cristo. Mas Carlos, quiero llamar la atención porque estoy muy feliz de estar aquí hoy, porque hoy se conmemoran 24 de marzo, 37 años de asesinato de Monseñor Oscar Romero. Y ahí yo estuve en Ibarra con toda la comunidad indígena y otras gentes para celebrar la memoria de Monseñor Leónidas Proaño. Y yo fui muy amigo de Leónidas Proaño y tuve la suerte o la gracia de Dios de encontrar juntos en Puebla, en la Conferencia Episcopal de Puebla, en 1979, yo estaba ahí como asesor de los obispos de Brasil, Monseñor Proaño y Monseñor Oscar Romero juntos. Conocí los dos, quer dizer, ya conocía a Proaño por la participación que siempre iba a Brasil, a los encuentros de comunidades eclesiales de base. Entonces fue una tarde ahí muy emocionante en Santo Antônio de Ibarra, y después fomos a Otavalo y hoy conmemoramos esta memoria de Monseñor Romero con la noticia de que el Papa Francisco ya prepara su canonización, porque ya está beatificado, y parece que en la misma ceremonia de canonización de Romero se va a beatificar el sacerdote Rutilio Grande, que también murió asesinado en El Salvador. Sí, y Monseñor Romero es un ícono de las libertades, un ícono del pensamiento y un ícono de esa reivindicación de los más pobres, entendiendo que el ser humano es lo que debe importar dentro de la construcción de los estados. Exactamente, un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, en ese sentido, se habla mucho que el ser humano debe estar sobre el capital y se habla mucho de los enfrentamientos de la izquierda y de la derecha. Sin embargo, hay otro personaje que es tremendamente importante, que es el Papa Francisco. Sí. Y el Papa Francisco dice, las ideologías están destrozando al mundo. Sí. ¿Esas ideologías están irrespetando al ser humano y destruyendo naciones? Bueno, Carlos, primeiro o Papa Francisco é o maior estadista que há hoje em el mundo. Não há outra pessoa com a respeitabilidade, com a autoridade moral que tem o Papa Francisco. E ha dado muito boa resposta a Trump, que quer fazer um muro em México, e o Papa Francisco disse, eu sou um homem de puentes. De aí vem o nome pontífice. Pontífice é aquele que é capaz de fazer puentes. E por isso se aplica ao Papa, que tem a ser puentes. Agora, o Papa é muito crítico a esse sistema de explotação do capital, sobretudo na encíclica Laudato Si, Alabanza Sea, que é o mais importante documento de toda a história da ecologia, segundo Edgar Morin,
que não és um homem religioso. Por quê? Porque todos os documentos ecológicos apontam as consequências, os efeitos da devastação ambiental, pero em la encíclica Francisco apunta também as causas. E aqui em Equador, François Altar ha hecho um librito que a Universidade Católica quizá pode sacar mais exemplares. La puse, sí. Hicimos um seminário onde eu participei também sobre esse tema da encíclica. É muito importante que a gente conozca a encíclica para ter esta consciência de que o tema ambiental não é um tema somente ecológico, é um tema social, político, econômico. E não há como aí haver separação de classes, porque o tema ecológico são como os aviões transnacionais. Tem primeira classe, executiva e econômica. Pero quando vem abaixo, não há distinção de classe. Ou seja, hoje estamos em um acalentamento global, já 95% da destruição ambiental é de fonte antropogênica, que significa que foi provocado por o homem, por a mulher, por o ser humano, e a Terra já não tem capacidade de autorregeneração. Nós temos que intervenir aí para resgatar a natureza. Pero, sin embargo, cuando vemos modelos políticos que se proponen, vemos que sí hay división de clases. Mucho. Entonces, y sobre todo en América Latina. Bueno, América Latina sí, históricamente viene arrastrando una realidad que yo diría que es vergonzosa por la brecha existente. Somos o continente mais desigual do mundo. Lamentavelmente, somos o continente más desigual del mundo. Pero dentro de eso hay que hacer algo y se enfrentan las ideologías. Pero las ideologías, tanto izquierda como derecha, han entendido y han implementado realmente políticas de desarrollo desde la base social para una gran construcción de clase media. Y cuando me refiero a una gran construcción de clase media, no me refiero tan solo desde la óptica económica. Para mí tiene una dimensión mucho mayor. Hay una multidimensionalidad en el concepto. No, el problema es que todas las estrategias desarrollistas de América Latina, de mi punto de vista, son equivocadas. ¿Por qué? Porque seguimos toda a vida la matriz de consumo y de producción de los Estados Unidos. E por aí não vamos a nenhuma parte. Por aí vamos solamente fortalecer nossa dependência. Temos que ousar buscar a matriz própria. E aqui em Equador, vocês têm um exemplo de matriz nova, alternativa, que é o Cumax Calçai, o bem viver de los indígenas. Há que buscar aí, porque o que quer a gente da vida? Quer ser feliz, quer viver com dignidade. Não importa se não tem telefone celular, carro e outros aparatos sofisticados. Importa ser feliz, educar bem a gente com saúde, com educação, com lazer, com cultura, com alegria. Então, se nós temos que cambiar esta matriz. E eu solamente creio que a América Latina vai ter futuro como um novo projeto civilizatório em la medida que assumir suas fontes populares e fortalecer esses movimentos populares. Porque muitos governos, como a passada em Brasil, que o governo de Lula e Dilma ha hecho avanços sociais muito importantes, muito significativos, como sacar 40 milhões de pessoas da miséria, pero não escutaram os movimentos sociais. Hubo una distancia con los movimientos sociales. Los movimientos sociales. Ese es el común denominador en términos de errores de los movimientos progresistas que llegan al poder y toman distancia de las bases sociales. Este é o problema. E cada vez mais cerca de los banqueiros, de los empresários, de los FMI, Banco Mundial. Ou seja, ou os políticos confiam no pueblo, ou não temos futuro. Por quê? Porque aí é hacer uma política para gerenciar os interesses do capital. E temos que fazer uma política para gerenciar os direitos do povo. Criar uma cidadania de direitos e não uma nación de consumistas. Ciudadanía de derechos me lleva a una dimensión que es ciudadanía también de sujetos políticos. De protagonistas. Correcto, pero para aquello deberíamos entonces tener un diálogo, y el diálogo es de doble vía, no es unidireccional, Sí. no es yo soy el mandatario, dicto estas políticas, tú me obedeces. Entonces estaríamos hablando de una verdadera democracia participativa, pero el problema es que cuando se llega al poder, las democracias participativas pueden ser un estorbo, porque la agenda de los políticos puede verse desacelerada en términos de velocidad a criterio y óptica de los políticos. É verdade, é verdade. Agora, o equívoco em muitos governos
progressistas da América Latina é não confiar que haviam que assegurar sua governabilidade a partir dos movimentos populares, porque eles são frutos destes movimentos. Para aquello se requiere trabajar mucho en educación, en formación. América Latina, independientemente de las ideologías, está trabajando en esa educación y en esa formación desde las bases sociales. Não, hemos tenido avanços muito importantes, pero não houve uma organicidade, por exemplo, adotar em todos esses governos progressistas os métodos de educação popular. Eu penso em Paulo Freire, por exemplo, em o caso do Brasil. Há outros educadores populares que han criado essas metodologias de trabalho de maneira que eu, governo, eu, intelectual, não tenho que estar convencido que conosco o que é melhor para o povo. Não, eu tenho que consultar o povo, criar mecanismo de participação democrática do povo no governo e me submeter às decisões desses movimentos. E respeitar a cultura do povo. Exatamente, respeitar a cultura. O sea, no, y llegar, yo soy superior, yo voy a imponer, ustedes tienen que emigrar para subir. No. ¿Desde cuándo no se debe reconocer la cultura de una base social, de la base popular, que en mucho es más sabio incluso de otras culturas en otros estados? Sim, Carlos, eu tenho este princípio em minha vida. Eu prefiro correr o risco de me equivocar com os pobres do que ter a certeza que vou acertar com os ricos. Sabe, por aí temos que ir. Como o Papa Francisco está sendo. O Papa Francisco ha sido o único Papa que ha convocado já 3 encontros de líderes de movimentos populares de todo o mundo. Nenhum episcopado ha hecho isso em seus próprios países, o que é um equívoco, porque deviam seguir o exemplo de Francisco. Convocar os líderes dos movimentos sociais populares para discutir agendas. O Papa, né, discute agendas sociais, tanto que aí sacou esta consigna dele, os 3 T, né, direitos fundamentais: techo, trabalho techo, trabalho e terra. Toda a gente em um mundo deve ter esse direito fundamental. Tierra desde la producción. Terra desde la producción. Trabajo desde la acción. Exato. E aqui, por exemplo, em América Latina, desde el hogar. Em América Latina, a FAO agora descobre como a importância da agricultura familiar e muitos de nossos governos, como passa em Brasil, cada vez valoram mais a macroagricultura exportadora. Eu, quando era ninho na escola primária, me ensinava que o Brasil é um exportador de matérias-primas. Hoje, eu sou um viejo e seguimos em isso. O único que cambiou foi o nome, agora é um nome velho, commodities. É o mesmo. Estamos cada vez mais sacando fora nossas riquezas que não são renováveis, como as minerias. Eso significaría que los países tienen que comenzar, las naciones del mundo, y específicamente Latinoamérica y el Caribe, tienen que comenzar a ver hacia adentro. Tenemos que comenzar a fortalecernos para tener crecimiento endógeno con desarrollo, y ahí recién comenzar a pensar en ver el mundo globalizado. E pensar que queremos para nosso povo. Quais são as matrizes de desenvolvimento para nosso povo e nosso país. Agora, não vivimos em um mundo globalizado. Perdão. Vivimos em um mundo globocolonizado. É a imposição ao planeta de um modelo de sociedade anglo-saxônico, consumista e hedonista e individualista. Por aí vamos à barbárie. Oxfam acaba de denunciar em Davos que 8 pessoas físicas, 8, têm a mesma riqueza que metade da humanidade, 3,6 mil milhões de pessoas. E Piketty, que não tem nada de esquerdista, comunista, ha denunciado também. Isso, que é uma verdade avergonzante, dramática y traumática, nos lleva a otro tema. La política y el capital terminan asociadas para incidir en políticas públicas que incrementan brechas. Si no, no se pudiese entender esa gran concentración de capital. Não, o capital ha dominado a política. Em verdade, hoje, a economia domina a política, que devia ser ao revés. A política é que tem que orientar a economia, porque a política é que tem a avaliação estratégica do que convém à nação e do que convém ao mundo. Pero hoje não, hoje tudo está em função do capital.
Tanto que se introduzem em nossos países que têm matriz cristiana valores anticristianos, como a competitividade. E nadie habla de solidariedade. Mira a Europa Ocidental com o tema de los refugiados. A gente cerra suas portas e o Papa Francisco insiste, hay que acolher a gente, porque essa gente não vem por vontade própria, vem porque não há alternativa para eles em seus países, por la guerra, por el hambre, ¿sabe? Porque a Europa ha explotado África. Pero entonces, ¿hacia dónde va el mundo? Porque usted es sacerdote dominico desde los 20 años. Yo pensaba que era un civil. No, pero está en pleno ejercicio del sacerdote. No soy sacerdote, soy religioso, como las monjas. Pero vive en un convento. Vive en un convento. Ya. Ahora, soy de la orden dominica. Pero ¿cómo entender? Es decir, usted tiene una base teológica tremendamente importante. Sí. ¿Cómo entender entonces si vamos a tener o podemos acceder realmente a un buen vivir? Si de acuerdo incluso de las escrituras, hablando ya desde la cristiandad, y si nos centramos en el Apocalipsis, va a haber un tiempo y la sociedad va a ser más decadente y va a terminar todo esto. Sí. Es decir, ¿qué hacer entonces? Hay una oración en la celebración eucarística de todos los sacerdotes católicos del mundo que para mí vale como una consigna. Compartir los bienes de la tierra y los frutos del trabajo humano. Eu penso que, se não vamos por aí, a humanidade não tem futuro. O Apocalipse já se vai adelantar e vamos à barbárie. Compartilhe os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Não há outra salida. Por quê? Porque os recursos da natureza são muito limitados e não podemos sair deste planeta e buscar possibilidade de viver em outro, ao menos agora. Pode ser que dentro de 200 anos, 300 anos, seja possível. A cristandad utiliza mucho la simbología. Sí. La cruz es una realidad, pero también es una simbología. Sí. Una relación vertical y una relación horizontal. Sí. ¿Qué mensaje tiene que ver? De pronto tratando de hacer una abstracción desde las religiosidades, pero sí un mensaje en términos de ese suma causal que usted ha mencionado, que es el buen vivir. Sí. En la relación horizontal hemos avanzado cuando vino o desplome do muro de Berlim. Em la vertical se agrava a desigualdade em um mundo. Cada vez temos um norte muito rico com um sul muito pobre. E uma relação de explotação de um norte para o sul. Então, volvendo a summa causae, nós temos que buscar novas matrizes civilizatórias em los pueblos originais e em los movimentos sociais. É possível, sim, viver feliz, viver com educação, viver com dignidade, dentro de outras matrizes e outras alternativas, compartilhando os bens, não somente os bens materiais, mas os bens espirituais, como a cultura, a arte e tudo isso. Ou seja, pero há que usar isso, há que ser muito criativo em o governo. E que tanto aporta o complica, em termos de complexidade, la radicalización en la implementación de todas esas políticas que a veces va más allá y también se traduce en una radicalización de confrontación en la verbalización de estas políticas. É que muitas vezes a gente progressista que chega ao governo, como passou em Brasil, cambia um projeto de país por um projeto de poder. E ganhar eleições passa a ter mais importância do que desenvolver uma estratégia a largo prazo de uma nova matriz civilizatória. Nós queremos manter e lutar por o poder. Exatamente, o poder por o poder e não estar em o governo para executar um projeto de nação. E termina siendo esto entonces, o terminaría siendo esto, para hablarlo en condicional, esto, una consecuencia del alejamiento y de la distancia de la base popular. De la base popular e um acercamento das forças inimigas, o que é pior. Né? Muitas vezes se hace coalizão com inimigos, ingenuamente pensando que eles são tontos, que eles vão fazer concessões, que eles vão não sei que coisa. Não. A gente que tem na cabeça de o capital há que prevalecer sobre os direitos humanos, dificilmente essa gente cambia. Por quê? Porque essa gente é acumuladora de capital. Então, essa gente não importa os direitos humanos, não importa, importa a acumulação, as ganâncias, é o mercado financeiro. Isso tem muito mais importância do que
si la gente muere de hambre o tiene efeitos destrutíveis de la natureza e sofre enfermidades, isso não importa. Mira, o Papa já hecho não sei quantos apelos e tu vai ver os convênios internacionais da ONU, por exemplo, para combater ebola em África, para combater o hambre, la FAO, e cada vez mais os países ricos contribuem menos com as agendas da ONU. No solo que contribuyen menos, sino que miran para otro lado. Sim. Miran para otro lado. E a coisa climática, agora Trump dijo, isso não tem nenhuma importância. Lo cual es desconocer la realidad Exactamente. del mundo. Ahora, Fidel y la religión fue uno de los libros más vendidos. Sí. El autor, Frei Beto, Carlos Alberto Livanio Cristo, con H Cristo, por cierto. Sí. Y a partir de eso quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la relación, o si puede existir una relación, entre el marxismo y el cristianismo? Bueno, pode haver uma relação e deve haver uma relação. Quando saiu Fidel e a religião, um obispo ha dito uma coisa muito importante. Este livro quita o medo de los cristianos e o prejuízo de los comunistas. A incompatibilidade entre cristianismo e marxismo existe solamente para os cristianos que pensam que o marxismo é uma outra religião, ou para os marxistas que pensam que o cristianismo é uma outra ideologia. São coisas de níveis totalmente distintos. Ou seja, eu sou crente, eu sou cristiano, eu sou um homem religioso, pero eu estou convencido que não posso fazer uma boa análise da sociedade atual, da sociedade capitalista em que vivimos, sem os métodos do marxismo, porque qualquer outro método é admitir a lógica interna do próprio capitalismo. Então não há incompatibilidade nenhuma. Um cristiano que tem medo do marxismo é porque é muito frágil em sua fé. Ou seja, não tem confiança em sua própria fé, então tem medo desta explicação científica que Marx ha dado muito bem da sociedade capitalista. Pero ese método marxista no renuncia a la capacidad de autocrítica, a la capacidad de establecer los errores y corregirlos, pero daría la impresión que los movimientos progresistas dentro de los sectores radicales no permiten ese análisis, esa autocrítica, ese intercambio de pensamiento. Entonces, cuando se atenta contra el pensamiento crítico, lo que pasa es claro, entrar a un ambiente propagandístico y no reconocer los errores, por tanto no mejorar. Mas isso não é próprio do marxismo, isso é próprio de interpretações equivocadas do marxismo que han transformado ele em uma nova fé religiosa, com papas e cardenales e dogmas. E militantes? Não, militantes não, devotos de Mao Tse-tung, devotos de Stalin, sabe? Ou seja, há uma conotação religiosa em muitas tendências políticas, isso é malíssimo. Uma tendência política que perde sua capacidade de autocrítica permanente, de reconhecer seus erros, seus equívocos, para encontrar novos caminhos, novas alternativas, se transformou em uma mala religião. É a luta do Papa Francisco com os cardenales aí tradicionais de la Cúria, que são hoje seus inimigos. Por quê? Porque eles têm uma concepção da igreja com a concepção do século XIX e não querem avançar em um mundo plural do século XXI em que estamos. El Papa Francisco, un personaje admirable, Sí. ha puesto el dedo en la llaga en muchos temas, Sí, muchos temas. no solo en temas de la iglesia, sino también en temas de la sociedad. Sí. Cristo dijo en algún momento, cuando la clase de la élite de la iglesia eclesiástica de aquel entonces, en conjunción de la clase política por los intereses, quería ponerlo en evidencia, Cristo le contestó, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ese sentido, ¿cómo entender ese mensaje de Cristo, el Redentor para el cristianismo? Essa é uma mensagem revolucionária. Mira, Carlos, a Palestina de Jesus era dominada por o Império Romano. Quando Jesus habla disso, ele não está dizendo que há que haver divisão entre política e igreja, não está dizendo o seguinte, os seres romanos têm que sair de aqui. Não, esta gente não tem que pagar impostos aqui em Palestina com a moeda de Roma. Ou seja, é um rechaço
da presença romana em Palestina. Por isso sempre, aí em Barra, em la celebração, eu digo, eu sou, e todos nós outros, crentes e cristianos, somos discípulos de um prisioneiro político. Quando dizem a mim, por que tu te metes em política? Porque sou discípulo de um prisioneiro político. Que eu sepa, Jesus não morreu de hepatite em la cama ou de desastre de camelo na esquina de Jerusalém. Como vários mártires políticos hoje em América Latina, como o Monsieur Romero, foi preso, torturado, levado a juízo bajo dos poderes políticos e condenado a la sentença de muerte de los romanos, que era la execução em la cruz. A pergunta é outra, que qualidade de fé cristiana tu tienes que tu pensa que não se mete em política? Porque não há nadie que não se mete em política. A política, nós outros participamos ou por atuação ou por omissão. Minha abuela, que diz, a mim não me interessa nada a política, participa por omissão. Ou seja, está legitimando a política vigente. Então não há neutralidade na política. Todos nós outros temos e somos, é um direito e uma obrigação, porque como dizia Aristóteles, somos seres políticos. E a gente que tem ódio de política, que tem enojo de política, sobretudo os jovens em Brasil, muitos hoje, eu digo a eles, quem tem rechaço à política é governado por quem não tem. E tudo que os malos políticos querem é que nós outros tenhamos bastante ódio da política para que eles tenham a vontade no poder. Me parece un mensaje fabuloso, sí. Frei Beto. Ahora, podemos alcanzar el buen vivir sin tener un buen convivir. Sí. Sim, mas os pueblos indígenas têm um bom convivir. Os pueblos indígenas... ¿Cómo construir el buen convivir para lograr el buen vivir? Exatamente. Mas esse é um projeto que significa um desafio para nós outros, aprender com eles. Como eles han construído mini projetos civilizatórios em que não há ninhos abandonados, não há gente na miséria, não há assassinatos, não há roubos. Mesmo na cidade que não se pode dizer que é uma cidade indígena, mas tem uma forte cultura indígena, como Otavalo, a gente aí, na cena de aí, dizia, aqui não há roubos, aqui se pode sair às 3 da madrugada na calle sem nenhum risco, nenhum perigo, nenhum medo. Estou terminando. Isso significaria que el concepto de república se fue alejando del concepto de comunidad, que es la base fundamental de la república. Exatamente. Hoy tenemos una democracia meramente delegativa. Y no representativa. Y mucho menos participativa. Peor participativa. Y mucho menos participativa. Frei Beto, un honor. Gracias, un gusto Carlos. Poderlo entrevistar. Gracias a ti, gracias a toda a gente que nos acompanha. Que Deus nos bendiga e vamos celebrar hoje a Monsieur Romero em seus 37 anos de seu martírio. Y yo quiero terminar con un pensamiento que no es mío a propósito. Es del filósofo alemán von Goethe. La libertad es como la vida. Tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. ¿Qué dice usted? ¿Quiere conquistar la libertad? ¿Quiere conquistar su vida? ¿Quiere ser protagonista del desarrollo? ¿Quiere cambiar esos pensamientos de caridad por solidaridad? Cada uno de ustedes tiene la respuesta. El Ecuador se merece que todos juntos construyamos una comunidad. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Rabascal. Esto fue Pensamiento Crítico. Excelente fin de semana. Y a propósito, la próxima semana a pensar, analizar y profundizar cuál es el rol suyo en este proceso electoral. La democracia no es el voto. La democracia es la construcción de una república y el fortalecimiento de esto en términos de un objetivo que debe ser común: erradicar la pobreza. Un fuerte abrazo.